Seja bem-vindo ao canal Resistência Apologética. Meu nome é Marcos Lopes. Seja muito bem-vindo. Diz as Escrituras Sagradas no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: a palavra inerrante, infalível de nosso Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. No mesmo livro, no capítulo 4 de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, 4 e 5, diz aqui na Bíblia Sagrada o seguinte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Temos aqui palavras proféticas para o final dos tempos, que iriam se multiplicar os falsos doutores, os falsos profetas, aqueles que seriam estelionatários da fé, aqueles que adulterariam a palavra de Deus e por aí vai indo. E não suportariam a sã doutrina. Isso é muito interessante, né? Quando nós falamos de soteriologia, nós estamos falando da doutrina abaixo da doutrina de Deus, a doutrina mais importante, ok? Não é a menos importante, a mais importante, abaixo da própria teologia de Deus, da pessoa de Deus. Agora, observe bem, eu vou tratar hoje de refutar um vídeo que está na internet do senhor Ezequiel Gomes, tem por título o vídeo Por que calvinistas insistem em diferenciar livre-arbítrio de livre agência? Ou seja, ele é o vídeo 60, né, do senhor Ezequiel Gomes, postado no dia 2 de outubro de 2021. Ele encaminhou esse vídeo ao Caminho Livre, né, que é uma pessoa aí que era adventista e hoje é um calvinista. Mas eu fiquei assim bem indignado com as declarações do senhor Ezequiel Gomes, né, ex-adventista, mas com ideias adventistas, né? Ex-adventista porque nem a igreja aguentou ele, nem a própria seita, né, adventista aguentou ele. Mas quem sabe um dia ele volte aí para a seita dele. Ele defende os ensinos de Ellen White, diz que tem coisa que ele discorda da senhora falsa profetisa Ellen White, mas tudo bem, né? Ele é um adventista, a mente dele raciocina, pensa como um adventista, né? Não só ele, mas como Harry Alves também, que não acredita no inferno, e por aí vai indo. São almas que realmente precisam ter conhecimento da verdade, mas provavelmente eles não querem, né? Bem, eu vou analisar então as indagações desse cidadão chamado Ezequiel Gomes, que disse, né, que os calvinistas devem produzir as suas argumentações eu não vou nem falar aqui no vídeo, né, pessoal? É muito feio. Você vê lá no vídeo dele, lá nos 9 minutos e 30, você vai ver com que tipo de palavras de baixo calão que ele usa para com seus adversários intelectuais, né? Ele deve odiar muito, muito. Mas, observando este vídeo, né, que eu vou deixar aqui embaixo o link para você, vou fazer um comercial de graça para o canal dele, né? Nem ele e nem o Harry Alves citam meus canais, né? Tanto o Espada Triunfante como o Resistência, porque provavelmente eles têm medo, né, de que as pessoas vão ouvir no meu canal. Então o Ezequiel Gomes, me bloqueou, né, nos comentários que eu fazia de vez em quando nos seus vídeos, porque eles não toleram o contraditório. Então, o Harry Alves também, né? Quando ele me citou, me colocou lá na tela do computador dele lá, em um dos seus vídeos, o senhor Harry Alves também não me citou e não citou meu canal. Interessante,
Essa galera, realmente, eles são bem diferentes, né? Bem, vamos verificar então a primeira coisa que observamos na pessoa de Ezequiel Gomes, que é uma pessoa que tem sido aí solicitada em rádios, rádio musical, evangélica, programa Vejam Só e por aí vai indo, né? Eu acho que ele está super feliz com essa notoriedade no meio evangélico, né? Uma pessoa que é adventista no meio evangélico, e infelizmente muitos evangélicos hoje continuam acreditando que o adventismo do sétimo dia é uma religião cristã. Mas tudo bem, né? É a ignorância dos nossos tempos. Em pleno século XXI, as pessoas ditas evangélicas ainda acreditam que a igreja adventista do sétimo dia é uma igreja legitimamente cristã, né? Eles não sabem que quem não fazer parte do adventismo do sétimo dia não faz parte da igreja remanescente, a única igreja verdadeira. Mas tudo bem, né? A ignorância dos nossos dias é muito grande. O senhor Ezequiel Gomes, a gente observa com muita nitidez, né? Eu já tenho observado, aí já fiz aqui uma série refutando ele, tá? Eu posso deixar aqui no card, aqui em cima, ou aqui embaixo do vídeo, na sinopse, para você ver a refutação que eu fiz para ele, né? A gente percebe que realmente a impressão que passa, né, é que realmente ele não conhece e não sabe, né? Ele é um analfabeto bíblico concernente à doutrina bíblica. A gente percebe isso, essa infelicidade dele, né, que tem mais de 30 mil, atualmente 30 mil seguidores, né? Essas vítimas, né, entre aspas, porque o homem não é vítima, né, ele tem que procurar a verdade, né? Essas pessoas o seguem com grande alegria e grande satisfação. Mas a gente percebe que também o seu ódio, né, ao calvinismo é algo assim impressionante. É da mesma forma como faz Harry Alves, né, Temi Lima, esses pessoal, eles odeiam, né, o evangelho monergístico que está na Bíblia, que eles não conseguem enxergar. Eles começam a fazer variados espantalhos, né, e ele começa o seu vídeo perguntando o porquê que os monergistas insistem, né, nessa discussão de livre-arbítrio e fazer diferença entre livre agência, e eu não sei o porquê, né? Ele insiste, Ezequiel Gomes, em não acreditar que um homem não tem livre-arbítrio. Tudo indica que ele não lê bons livros de escritores reformados, né? Ele não realmente escuta reformados de peso. Ele já até tentou fazer aí refutações aí de John Piper, sabe? Eu tenho os livros dele aqui, mas são declarações, sabe, cara? Ele chama o Deus de John Piper, que Jonathan Edwards é completamente irresponsável. Livro muito fraquinho, viu? Mas se um dia a gente precisar refutar, a gente refuta também, para mostrar as incoerências dos livros dele aí, tá bom? Mas o que está em pauta agora é o seu vídeo, né? As suas declarações. Então, se percebe claramente que ele, assim como muitos arminianos, militantes, não chegam a pregar heresias praticamente, mas bobagens. O que eles pregam são bobagens. Eu não posso nem chamar de heresias o que eles falam, né? Eles falam muita besteira e também palavras de baixo calão, certo? Eles destratam aqueles que eles consideram como inimigos, né, hereges, no caso os calvinistas, por exemplo. Bem, a gente quando vai dar uma tijolada, certo? A gente vai mostrar o nosso ponto de vista, uma tijolada no outro ponto de vista, a gente tem que fazer de uma maneira diplomática, mas isso não existe em muitos desses arminianos, né, principalmente os sectários, né, declaradamente sectários, seguidores de seitas. Quando ele distrata as pessoas que ele está discutindo, a gente percebe que realmente, pelo rosto dele, se você dá uma travada no vídeo, você vê o ódio latente. Eu não sei por que tanto ódio, mas às vezes eu já tenho uma desconfiança. Por quê? É porque simplesmente é a maneira de eles fazerem o canal deles crescerem e ficar falando de calvinismo. É uma maneira de pegar os otários por aí, né? Os inocentes, entre aspas, né? Os desqualificados, aqueles que não leem Bíblia. Essas pessoas realmente acabam virando seguidores dessas seitas digitais aí, entendeu?
Então, ele usa de palavras ofensivas neste vídeo, né? Mas tudo bem, faz parte desse tipo de pessoa, né? Agora, vamos dar uma olhada, por exemplo, se eu fosse puxar aqui João Calvino. João Calvino, ele chamava de cães aqueles que falavam contra as doutrinas que ele defendia e que ele tinha certeza que eram bíblicas, tá? Então, da mesma forma, nós devemos tratar, né, esse cidadão chamado Ezequiel Gomes, pois ele é um cão que fica ladrando, né, fica latindo aí e só faz barulho e nada mais, entendeu? Na verdade, Ezequiel Gomes é um herege, né, banido da sua própria seita, que é o adventismo. Então, como eu dizia, nem os adventistas aguentaram ele, né? Agora, ele tenta sobreviver, né? Já que ele foi excluído do seu pastorado adventista, ele usa as redes sociais para se projetar, porque são pessoas que precisam ser conhecidas, sabe? Essas pessoas precisam ter visualizações. Sabe aquelas pessoas malucas que tem no Facebook, que ficam aí querendo tirar selfie e tal? Elas precisam se mostrar. Isso é um problema de personalidade, ok? Eu sei que até o presente momento você vai dizer que eu estou fazendo ataque a homens, mas calma, a gente vai entrar na Bíblia Sagrada. Calma, a gente vai entrar. Bem, a primeira coisa que ele se prende é defender que os calvinistas não usam o termo livre-arbítrio na Bíblia. E realmente não tem esse termo livre-arbítrio na Bíblia. Nos 2 minutos e 46 do seu vídeo, né, ele diz que a doutrina da Trindade manda lembranças, pois também não está na Bíblia. Como se esse fosse um argumento, uma coqueluche tremenda, falar uma argumentação dessa daí, né? A mesma argumentação das Testemunhas de Jeová. Né? Não tem sentido nenhum esse tipo de argumentação. Respondendo a ele, o senhor Ezequiel Gomes, e que é muito fácil respondê-lo, né? Pois ele usa esses artifícios para cima de pessoas que não são possuidoras de nenhum conhecimento bíblico, né? Diferente quando ele encontra outros tipos de pessoa, né? O fato, queridos, de não existir a palavra Trindade na Bíblia não quer dizer que o conceito não exista. O conceito existe. Interessante, né, seu Ezequiel Gomes? A sua seita não acreditava também na doutrina da Trindade, né? E depois passou a acreditar, né? Interessante isso daí. A verdade estava escondida durante os séculos. Agora, veja, o conceito da Trindade existe. Desde o primeiro livro até o último livro do Apocalipse, nós vemos o conceito de Trindade nas Escrituras. Tá? Em Gênesis 1:26, por exemplo, nós já vemos Deus falando: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu não vou entrar em questões exegéticas no hebraico, no grego, mas dá para a gente ter uma noção já no português aqui que Deus é um ser que existe em 3 pessoas, mas que formam uma unidade, ok? Uma unidade em eternidade, em sabedoria, ok? Bem, não tem a palavra realmente escrita, mas tem um conceito, e isso é muito diferente da palavra e do termo livre-arbítrio na Bíblia, tá? Porque também não existe o conceito em relação ao homem, e é porque a gente não vê isso na Bíblia, essa relação de livre-arbítrio com o homem na Bíblia. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Porque a Bíblia chama o homem de escravo, ok? Simplesmente por isso, tá? Além de não ter a palavra, também não tem um conceito do livre-arbítrio, tá? E como ele pode, Ezequiel Gomes, defender a doutrina que não existe na Bíblia? Mas ele quer usar essa argumentação furada da Trindade, que não tem o nome Trindade na Bíblia. Então, é uma argumentação, né, dos calvinistas muito sem consistência, né, porque a palavra Trindade também não está na Bíblia e o ensino da Trindade está na Bíblia, né? Acontece que o conceito da Trindade está nas Escrituras, né, como eu já disse para vocês, Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus foi tratar da questão da Torre de Babel, né, ele diz: desçamos e vejamos o que o homem está fazendo. Mais uma vez, o conceito da Trindade estabelecido ali no Antigo Testamento. Será que Deus está falando em uma pluralidade, mas ele está sozinho? Que nem diz Erich von Däniken,
né? Eric Von Däniken diz, olha, Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, porque Deus está com os extraterrestres. Oh, me ajuda, né? Pelo amor de Deus. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, o conceito de trindade, que está em toda a Bíblia, diferente do conceito de livre-arbítrio, que não tem nenhum conceito nas Escrituras. A Bíblia fala de liberdade do homem, não de livre-arbítrio, o que é totalmente diferente. Tá ok? Então, sobre a questão da livre agência, nós vamos estar tratando isso logo em breve aqui, tá bom? Mas, observamos sobre a questão que no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, o homem, ele é escravo do pecado, escravo da sua própria natureza, escravo de quem? Do diabo também, né? Como é que ele pode ter livre-arbítrio se ele é escravo? Escravo do pecado, escravo do diabo, escravo da sua natureza. Como é que ele tem livre-arbítrio, hein? Me diz para mim isso daí. Eu não sei como é que uma pessoa como Ezequiel Gomes encontra textos como 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ou 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, e não sei como é que ele faz, como é que ele lida com esses textos. Eu não sei como é que... certamente ele não lê a Bíblia, pois uma coisa é nós vermos as Escrituras e analisarmos os seus textos. Outra coisa, né, que se mostra muito nítido, é que ele não lê as Escrituras. Ok? Se eu fosse dar aqui a maioria dos versículos que lidam com a questão de que o homem é incapaz, né, de querer a Deus, olha, ia dar um vídeo bem longo. Ok? Agora, quando nós olhamos, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui em Romanos. Romano 3, versículo 10, diz a palavra de Deus, né, o seguinte, 3 e 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ok? A Bíblia diz em João, né, o Evangelho conforme escreveu São João, capítulo 6, versículo 44, né, que ele já fez um e-book, né? Eu tenho esse e-book também, viu, Ezequiel Gomes? Tem esse e-book também. Olha, tá ruim lá a exegese, hein? 6:44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode chegar a Deus se o Pai não dar a Jesus. Não é o inverso, não é o homem que vai a Deus. Ok? Isso é humanismo, isso aí vem do iluminismo francês, tá? Que mexeu com toda a estrutura da igreja, inclusive da igreja cristã. Tá bom? Agora, todos se tornaram inúteis. Com isso não estou querendo dizer que o homem não tem vontade. É óbvio que ele tem vontade, né? A questão é que a vontade do homem não é livre. Essa que é a questão. A vontade do homem está atrelada à sua natureza pecaminosa. A vontade do homem está atrelada à sua natureza caída e pecaminosa. E até mesmo Adão, antes da queda, ele nunca teve livre-arbítrio. Porque se um dia Adão foi livremente, tinha uma liberdade completa e absoluta, né, de qualquer influência, né, até de Deus, ele de fato tinha o livre-arbítrio. Mas se ele estava debaixo até do próprio Deus, ele não tinha livre-arbítrio. Né? Deus não falou para ele, olha, daqui você não vai poder comer aquela árvore ali, tal, tal, tal. Como é que ele tinha livre-arbítrio? Mas Deus era o Senhor de Adão, e Adão tinha um Senhor. E é óbvio que ele não tinha totalmente uma liberdade absoluta. Tá? Então, essa ideia de livre-arbítrio, né, que significa livre-arbítrio livre de influências. Né? Ora, se a ideia do livre-arbítrio é muito fácil a gente fazer, então, essa desconstrução aí, desse pessoalzinho aí que acredita em livre-arbítrio. Né? Que, aliás, toda seita acredita no livre-arbítrio. É bom notar isso daí. Tá? Gozado, né? Toda seita, até o satanismo, né? A macumba, a umbanda, crê no livre-arbítrio do homem. A única religião que não crê é o evangelho monergístico. Interessante isso daí, né? Alguém está errado nisso daí, né? Ou as seitas, ou o evangelho. Quem é o único ser verdadeiramente livre? É Deus.
Tá? Pois Deus não está sujeito a nenhuma influência, seja a influência do mal, do diabo, da carne, do sistema. E ninguém superior a Deus, tá? Ninguém superior a Deus existe. Portanto, ele não sofre influência de ninguém. Ele verdadeiramente é livre e ele sim é possuidor de livre-arbítrio, tá? Ele é livre totalmente para escolher este ou aquele, reprovar este ou aquele. Coisa que o Ezequiel Gomes, né, também não conhece. Tá? Também ele não sabe. Né? E ele é um ignorante biblicamente que vê os textos da Escritura, mas não tira a lente. Né? Sinergista do olho dele, ele não consegue entender essas coisas. Não sabe nada das Escrituras, não tem noção do que é doutrina bíblica. Deus sim é possuidor, certo? De uma total liberdade. O único que tem livre-arbítrio é o próprio Deus. Tá? Ele pode escolher também quem ele quiser e reprovar quem ele quiser. E ele não tem que se justificar nem para mim e nem para você. Tá? Para criar isto, para criar aquilo, fazer do jeito que ele quer, tudo isto é muito notório nas Escrituras Sagradas. É notório por todas as Escrituras, Paulo ensinando sobre esse Deus bíblico, que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, pois a vontade de Deus é livre. E é isso que mostra as Escrituras. E a questão da livre agência é muito fácil de distinguir a questão do livre-arbítrio com a livre agência. Ora, mas ele diz assim, Ezequiel Gomes, eles ficam fazendo tempestade num copo d'água por causa de livre agência, por causa de termos. Né? Vamos lá então. Se o homem tivesse livre-arbítrio, ele poderia agir sem sofrer influências da sua própria carne? O que você acha? Ele poderia não sofrer influências do mundo, do pecado, do diabo e até mesmo do próprio Deus? Isto, se ele fosse totalmente livre, como ele não tem liberdade total, ele sempre vai tomar uma decisão debaixo dos seus conceitos. Sempre o homem será influenciado e assim toma uma atitude. Veja, por exemplo, quando você lê o Evangelho, conforme escreveu São João, capítulo 3. O Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o homem diz, né, eu quero a Cristo, depois de ele ouvir uma mensagem cristã, essa ação por acaso foi livre? Não, senhores. Não foi livre. É lógico que não. Ok? Ele foi influenciado pela operação do Espírito de Deus. E sendo assim, ele diz sim ao Evangelho. Foi o livre-arbítrio? Não. Ele teve a influência do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo e do pecado. É lógico que o homem tem uma participação, mas é passiva. O Espírito Santo tem uma ação ativa. Entendeu? Então, o homem não tem livre-arbítrio. Porque ele sempre vai decidir por não. Ele não quer Deus. Ele não quer Deus. As Escrituras dizem que ele não quer Deus. Não existe um justo sequer. E o homem não quer a Deus. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção que o ser humano, devido à sua carne, à sua natureza, que é inclinada para o mal, ele é, segundo as Escrituras, inimigo de Deus. E um inimigo de Deus nunca vai optar por Deus. Mas quando o homem é atingido pela vontade soberana de Deus e ele é capacitado por Deus, aí ele diz sim. Mas existe uma influência. Então ele não tem livre-arbítrio. E não são todos. Mas quem Deus escolheu, e é um assunto que eu já tratei muitas vezes neste canal, e se precisar
eu vou tratar mais ainda, continuar tratando desse assunto, sobre a escolha de Deus e o querer de Deus, que não adianta você, mortal, pecador, tá? Querer questioná-lo. Tá bom? Quem é o ser humano para questionar? Quem é o vaso para questionar o oleiro? Sobre a questão da livre agência, o sentido da palavra livre agência significa que o homem, em sua essência, é um agente livre. Mas em que sentido? No sentido de que ele não está sendo forçado a fazer alguma coisa. Ele está fazendo porque ele gosta de fazer aquilo. Esse que é o sentido da palavra. Não fere nada das Escrituras. Né? A Bíblia não ensina que o homem é um escravo contra a sua natureza. Ele não faz o que é contra a sua natureza. Tá? Ele citou lá o Ezequiel Gomes, questão de estuprador, etc. e tal. Ninguém faz nada contra a sua própria natureza. Ok? Nada contra a sua vontade. O ser humano é um escravo voluntário. Sabe o que é um escravo voluntário? Isso não quer dizer também que o homem ele sai da escravidão quando quiser também. Entendeu? Ou seja, ele tem um senhor. O homem, o ser humano, tem um senhor. E esse senhor, sabe quem é? É o diabo. O diabo, ele é o senhor da sua vontade. É o senhor do seu querer. Agora, tem versículo para comprovar isso? Tem. Tem. Basta somente ler as Escrituras. Se você começar a ler as Escrituras e não depender de youtubers, você vai entender a Bíblia. Agora, se você ficar dependendo de gurus, aí você está perdido, meu irmão. Tá? Efésios capítulo 2, verso de 1 a 3. Diz que ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O ser humano está morto em pecado e ofensas. Mas é o próprio Deus que o vivifica. Porque em outro tempo andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é os demônios, que são os demônios, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, perceba, que o homem não tem escapatória. Eu sei que Ezequiel Gomes não lê a Bíblia, mas seria bom ele começar a ler. E depois de ler, ele continuar a dizer que o homem tem livre-arbítrio. O texto ele é muito claro que alerta que antes de um homem ser resgatado por Cristo, ele é escravo do diabo, da sua natureza e de suas vontades. Isso é muito claro dentro das Escrituras. Mas devemos frisar que ele é um escravo voluntário. Tá? Vamos dar um exemplo aqui? Uma pessoa que se envolve em questões de adultério. Quando ele está no ato que configura o adultério, isso configura que ele é um escravo? Ele está no estado de escravidão? Sim. Pois ele está com uma mulher que não é a sua esposa e ele está sendo escravo da sua vontade, escravo da sua natureza pecaminosa, escravo do diabo. Agora ele está fazendo isso contra a sua vontade, por acaso? Ele não está sentindo prazer em fazer essas coisas? Acredito que é muito fácil de responder essa pergunta, né, meus queridos? É lógico que ele sente prazer no pecado. Né? Ele está gostando de fazer aquilo, ele gosta de fazer aquilo, a sua natureza clama por aquilo. Então ele é um escravo voluntário. O ser humano é um escravo voluntário. Por isso que o homem, mesmo na condição de escravo do pecado, do mundo, da sua carne e do próprio diabo, ele é um agente livre, pois tudo que ele faz é porque ele quer fazer. Ele não faz nada que seja contra a sua vontade. Mas acredito que Ezequiel Gomes ele está distante de compreender o que estamos dizendo aqui. Mesmo sendo tão básico e tão simples essas questões. Esses canais,
tanto dele como do Harry Alves e tantos outros aí, eles fazem espantalhos da teologia reformada, pois gostam de fazer isso. Eles não fazem isso contra a sua vontade, eles gostam de fazer isso. Tá? Da mesma forma que o estuprador, ele não faz nada contra a sua natureza. Não é Deus que peca por ele, é o estuprador que peca. Entendeu? Ele vai responder diante de Deus no julgamento. O que acontece com pessoas como Ezequiel Gomes, Harry Alves e tantos outros aí, fica muito claro que é a falta de compreensão das Escrituras. E simplesmente eles não compreendem por um probleminha. Falta do novo nascimento. É só isso daí. É por isso que lá em 1 Coríntios, tá? Capítulo 2, como eu li para vocês aí, capítulo 2, versículo 14, tá? Está escrito o seguinte, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não entende as coisas do Espírito Santo, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando uma pessoa ela não nasce de novo, ela não compreende as doutrinas da graça, por exemplo. Então, quem não nasceu de novo é um homem natural, sem o Espírito Santo de Deus. É por isso que Ezequiel Gomes, Harry Alves e outros não compreendem as coisas de Deus. Por isso que eles não aceitam as doutrinas do Deus da Bíblia. É só por isso. Simplesmente por isso. Pela falta de um novo nascimento. Isso eles incorrem também em 2 Coríntios 4:4, tá? Que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Você pode ver na sua Bíblia, Ezequiel Gomes. Veja o que está escrito aí. O homem natural ele não entende as coisas do Espírito. Por isso que você não compreende, você não aceita as coisas do Espírito de Deus. Simplesmente por isso. Você e outras tropas de hereges, né, que estão espalhados aí pela internet, pelos canais de YouTube, falam um amontoado de lorotas que vocês falam para essas pessoas e essas pessoas que não conhecem as Escrituras escutam. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Por que você não aceita? Sabe por que você não aceita 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14? E graças a Deus que sempre nos faz triunfar por meio de nós, manifesta toda a sua fragrância do seu conhecimento. Certo? Você não aceita e não compreende as coisas do Espírito? E como as pessoas que estão com entendimento cego decidem coisas livremente, como, meu querido? Como é que decide? Se uma pessoa é escravo do pecado, como é que ela decide livremente escolher pelo bem? Ela vai sempre escolher pelo mal. Elas decidem as coisas, elas tomam decisões, elas têm vontade, mas as suas decisões e as suas vontades estão escravizadas pela sua natureza pecaminosa. Simplesmente isso. É por isso que elas escolhem o pecado. Você não entendeu isso, não? Mas Ezequiel Gomes, um dos hereges do século XXI, não tem compreensão, não tem gabarito. Infelizmente, não nasceu de novo. E não sou eu, não estou dizendo essas coisas para rebaixá-lo, inferiorizar ele. Não. É porque ele declara isto quando ele não entende as coisas do Espírito Santo de Deus. E o que o Paulo deixou aqui escrito nas Escrituras, ele é um homem natural. O homem sem o Espírito de Deus não compreende as coisas do Espírito. Fica muito claro, muito óbvio que nós estamos afirmando aqui. Da mesma forma que nos tempos dos reformadores se levantaram ali vários apologistas do engano, eram contra as doutrinas da graça, xingavam, zombavam, riam, escarneciam, escreviam blasfêmias contra Deus, contra as doutrinas estabelecidas nas Escrituras. Da mesma forma hoje. A mesma coisa se repete. Né? Os mesmos hereges, os Castélios, os Bolzecs, lá do tempo dos reformadores. Os Castélios, os Bolzecs, os Pígios, os Georges.
né? Os Dirk Corneck, os católicos Dirk Corneck que enganaram com seus textos, Jacó-Armínios, por exemplo. Eles ressurgem hoje e a internet deu voz aos hereges. A internet deu voz aos hereges. O século XXI deu voz aos mais variados hereges. As antigas argumentações desses hereges ressurgem mais uma vez. Mas a minha Bíblia diz que Paulo lutou com feras em 1 Coríntios 15, 32. E não eram feras no sentido de tigres, entendeu? De leões, mas feras como bestas feras humanas, entendeu? Assim como Ezequiel Gomes, que luta dia e noite contra as verdades do Deus que é absoluto, soberano. Mas eu não estou aqui, viu? Eu não estou aqui para fazer live não com você, Ezequiel Gomes, tá? Eu estou aqui para dizer para você o que Policarpo disse para Marcião. Né? Existe um historiador que afirma que Marcião, ele era um cara honesto, ele era um cara prático, ele era um cara, sabe, um dos melhores gnósticos que tinha, cheio de energia, um zelo, certo? Mas um dia ele encontrou Policarpo, certo? E Irineu relata isso na história. Quando Irineu relata, diz que Marcião se encontrou com Policarpo, aquele homem de Deus, Policarpo de Esmirna. E Marcião, ele perguntou para Policarpo: você sabe quem eu sou? Sabe qual foi a resposta de Policarpo? Policarpo disse assim: eu sei. Você é o primogênito de Satanás. Você sabe qual é o problema hoje? O problema hoje é que esses apologistas aí reformados, esses apologistas aí arminianos, ficam praticando o politicamente correto. E por vocês praticar o politicamente correto, vocês ficam com essas ladainhas com os hereges, fazendo live com eles, entendeu? Trocando bolinha um com o outro. Olha, não vem fazer live comigo não, hein? Senão você vai passar uma situação difícil. Tá bom? Eu não sou aqui Tourinho, eu não sou aqui Temi Lima, esses caras não, tá bom? Eu estou aqui com as escrituras sagradas. Quer me responder esse vídeo? Responda. Tá bom? Responda. Mas olha, vamos para a Bíblia, tá? Vamos para a Bíblia. E a gente vai ver aqui o que a Bíblia diz. Não o que eu digo ou o que você diz. Tá bom? Queridos, fiquem na paz, Deus abençoe grandemente. Fique até o próximo estudo. Deus abençoe as vossas vidas. Deixe seus likes, seus comentários, positivos ou negativos. Estamos aí para responder. Tá bom? Eu não sou como o Ezequiel Gomes, que me deletou lá dos comentários dele, que essas pessoas não suportam ouvir o contraditório. Tá bom? Fique na paz, Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente. Amém.